O homem e a sociedade. O homem é um ser social e, como tal, necessita do outro para viver, pois sua sobrevivência está atrelada à interação e à ajuda mútua. Da necessidade de estar junto e de conviver bem, surgem os grupos sociais e as sociedades. Sendo assim, a palavra sociedade é normalmente usada para o coletivo de cidadãos de um país, ou seja, se refere a indivíduos que convivem em sociedade e que são governados por organizações que anseiam o bem comum dessa coletividade. Para compreendermos os processos que determinam a forma como os indivíduos se socializam e se organizam, foi utilizado alguns conceitos sobre sociedade, as instituições e os fatos sociais, embasados nos teóricos clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Na concepção do sociólogo Durkheim, a sociedade é maior que o indivíduo. Assim, as instituições sociais como família, escola, governo, religião, entre outras, são mecanismos de organização da sociedade, com um conjunto de regras que são padronizadas, reconhecidas, aceitas e sancionadas pela sociedade. Para ele, as regras estabelecidas por essas instituições sociais fazem a sociedade funcionar melhor. Dessa forma, este ser é moldado para fazer parte, e isso é observado no seu modo de se vestir e de se comportar. A sociedade manipula e domina os indivíduos, a fim de que eles reproduzam o que tem nos grupos sociais no qual se identificam. Segundo Durkheim, tudo aquilo que é imposto por essa sociedade se denomina fato social e representa algo que obriga os indivíduos a se adaptarem às regras onde vivem, mesmo contra a sua vontade. Segundo o teórico, são 3 características que identificam os fatos sociais: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Já para Karl Marx, a sociedade é heterogênea e se organiza e constitui por classes sociais. Os proletários, que são aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salário, e os capitalistas, aqueles que possuem os meios de produção e acumulam o capital, o lucro, sendo este o símbolo de poder e status social, gerando assim a desigualdade social. Conforme Costa, as classes sociais formadas no capitalismo, burgueses e proletários, estabelecem intransponíveis desigualdades entre os homens e relações que são, antes de tudo, de antagonismo e exploração. Outra concepção sobre os aspectos relativos às ações em sociedade que determinam como essa deve ser e agir são as teorias de Max Weber. Segundo ele, a ação social é uma conduta humana dotada de sentido. Ela é dividida em 4 modelos: a ação racional com fins, onde imagina-se um fim e este é buscado através da escolha dos melhores meios para realizá-lo. A ação social racional, com relação a valores, porque não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja ele ético, religioso, político ou estético. A ação afetiva é a conduta irracional movida por sentimentos tais como orgulho, paixão, inveja, medo e outros. E a ação tradicional, cujas fontes motivadoras são os costumes, os hábitos arraigados como os familiares principalmente. Costa ressalta que, para Weber, cada indivíduo age levado de motivos que resultam da influência da tradição, dos interesses racionais ou da emotividade. A partir das ideias apresentadas, podemos refletir sobre o porquê de nenhuma sociedade ou grupo social ser imutável, por mais tradições, regras, valores dominantes que esta possui. Tais variações se dão pelo fato de que nenhuma cultura é estática, pois se compõe de sujeitos diferentes e pela razão de que a história de um povo nunca se repete da mesma forma e no mesmo tempo. Sendo assim,
estão em constante movimento e evolução. Por isso, sempre haverá necessidade de novas regras, mudanças de valores, substituindo aqueles que não dão conta de explicar o porquê e de como devemos nos posicionar corretamente frente a elas. Destaca-se no presente trabalho que os avanços científicos e tecnológicos, as mudanças políticas e as interações com outras culturas por meio dos meios de comunicação e das mídias têm propiciado aos indivíduos construir novas ideias e concepções. Desta forma, seus modos de vida vêm se modificando aceleradamente e alterando consequentemente suas condutas e a forma como se posicionam em sociedade. Tais mudanças repercutem significativamente na cultura, na vida familiar, nos modos de conviver e interagir nos mais diversos espaços sociais e, consequentemente, na atividade educativa, considerando o propósito dessa como espaço social que propaga a cultura e conhecimento para atender a demanda e oferecer subsídios para os indivíduos de maneira a contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e que respeita as diferenças. Nessa perspectiva, os aspectos cultural, ético e religioso e o reconhecimento da liberdade individual, bem como o surgimento de leis que desenvolvam e regulam novos comportamentos, imprescindíveis para minimizar os conflitos e injustiças sociais frente às mudanças de paradigmas, são temas que precisam ser discutidos, valorizados e redefinidos para a consolidação de uma democracia social. Nesse ambiente de profundas mudanças que continuam a suceder-se em ritmo acelerado, se faz necessária uma permanente reformulação dos significados, das metas propostas e dos métodos considerados adequados para que a convivência social nos mais diversos grupos continue a corresponder às exigências humanas, cumprindo a finalidade de satisfazer o ímpeto da liberdade individual e o crescimento mútuo.